Nós estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios, né? E nos nossos estudos nós estamos agora já nos encaminhando para um dos últimos ensinamentos do apóstolo, e portanto estamos já na fase final do estudo dessa epístola. E eu convido, portanto, os irmãos a abrirem a Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Essa noite nós teremos um dos estudos um tanto mais densos dessa série aqui dentro de Efésios, né? Um tanto mais complexo, não exatamente pelo conteúdo em si, embora o conteúdo traga algumas dificuldades, mas eu me proponho a esclarecer ponto a ponto aos irmãos, o que certamente vai dissipar a complexidade, mas é tanto complexo em virtude daquilo que foi trabalhado em nossas mentes durante muitos anos. Ou seja, pelo fato de nós termos ouvido insistentemente uma grande mentira por muitos anos, por muitas bocas, muitas vozes, muitos ministérios, aconteceu que esse engano, esse dogma, esse engano, esse sofisma, acabou se sedimentando dentro de nós, de tal forma que quando nós ouvimos de um modo diferente daquilo que é o tradicional, daquilo que é o convencional, logo gera em nós um espanto. E nós, comumente, não gostamos muito do espanto. Nós gostamos daquilo que confirma aquilo que nós já ouvimos, confirma aquilo que nós supostamente sabemos. Nós não queremos a dificuldade do novo, porque todo novo vai requerer mudanças, né? Todo novo, ele traz, de certo modo, uma revolução dentro de nós. O novo exige que nós destruamos, que nós abramos mão de toda a estrutura que fora gerada e temos que começar de novo a construir um novo entendimento. Mas lembrem-se que o espanto diante do novo é o princípio fundador da filosofia. Entenda a filosofia não nos termos acadêmicos, mas no sentido de a filosofia ontológica natural do próprio homem, que é quando o homem ele começa a se despertar para o conhecimento, quando o homem começa a perguntar, quando o homem perde a capacidade de perguntar o que é isso, quando o homem perde a capacidade de perguntar como pode ser isso, essa pessoa está morta, né? Ela se equivale neste momento aos animais que, a despeito de estarem em contato com o mundo, mas para eles não há mundo e, portanto, não há espanto, para eles não há pergunta, eles apenas usam do cosmos enquanto um suporte de sobrevivência. Por isso que os cachorros sempre vão ser cachorros, eles nunca vão evoluir, nunca vão mudar, nunca vão construir, porque eles não têm essa capacidade que é própria e única dos seres humanos. Tratando de todos os seres da terra, o homem é o único ser com a capacidade de se espantar diante do novo, diante do inédito, e de então começar a perguntar, né? Então, a complexidade do que nós iremos hoje existe em maior medida porque nós vamos olhar esse texto por um ângulo que talvez a maioria dos cristãos nunca olharam, nunca perceberam, tá bom? Mas vamos vencendo devagarzinho, tá bom? Eu vou elencando, eu vou ponto a ponto, nós vamos costurando todos os pontos da Escritura para os irmãos poderem compreender o sentido desse estudo. Capítulo 6 de Efésios, versículo 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vamos ler até aqui. Se a gente tiver tempo, a gente lê um pouco mais, tá bom? Amados, antes de nós entrarmos propriamente nesta porção, haja vista que nós já falamos sobre os fundamentos do que queremos dizer no último estudo da semana passada, falamos sobre aqueles dois grandes princípios do reino de Deus, porque falar de luta espiritual
Falar de batalha espiritual, falar dessa guerra cósmica espiritual, é falar, certamente, na formação de um exército, do ponto de vista coletivo, e é falar de um soldado, do ponto de vista individual. Ou seja, Paulo, nesta epístola, ele fala sobre a unidade do povo de Deus, a unidade da igreja, enquanto o resultado final e máximo da redenção, da obra de redenção que nós experimentamos. Então, o capítulo 1 ele fala do supremo propósito de Deus, aquilo que Deus tem no coração para realizar. Capítulo 2 ele fala sobre a obra de redenção, que é o meio pelo qual Deus redime o homem, trazendo-o de volta para si, com vistas agora a habilitar o homem a cumprir o seu propósito do capítulo 1. E essa obra de redenção é vista por meio da cruz, a cruz como símbolo de aniquilação e como símbolo de unidade. Ou seja, é na cruz onde todas as diferenças são aniquiladas. E porque as diferenças são aniquiladas pelo poder da cruz, nós então alcançamos a unidade. Porque o que nos separa uns dos outros são as diferenças. Mas entenda que as diferenças a que eu me refiro não são as diferenças de feição, não é diferença cultural, não me refiro aqui à diferença linguística, eu me refiro às diferenças que o nosso ego impõe em relação ao outro. É o nosso ego, enquanto o pecado original, que está como que enraigado na nossa consciência, na nossa inteligência, na nossa razão, é esse pecado que vai estratificando a humanidade, que estratifica a sociedade, que cria uma ordem inversa à ordem do reino de Deus. A ordem inversa que eu me refiro é que existe uma hierarquia de dominação. Sempre nessa hierarquia do império das trevas, do cosmo caído, vai prevalecer o ego, e os homens então vão cada vez querendo galgar, subir nessa hierarquia para ele ter alguém em quem pisar, ter alguém para ele humilhar, ter alguém para ele explorar, ter alguém para ele despejar a sua violência. Esse é o grande problema do mundo. E nós vimos que os dois grandes pilares do reino de Deus é exatamente o inverso. É certo que no reino de Deus também há uma hierarquia, mas essa hierarquia do reino de Deus é de natureza distinta da hierarquia do mundo. No mundo diz que os mais poderosos se assenhoram dos mais fracos. É uma verdadeira cadeia alimentar. Como diz Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. É o homem que devora o homem. É o homem que usa a sua força para conquistar. Conquistar o quê? Conquistar terra, conquistar dinheiro, conquistar prestígio, E aí, está aumentando muito o volume. Conquistar prestígio, conquistar poder. E para isso ele vai usar de todos os mecanismos perversos e egoístas para alcançar o seu propósito. No reino de Deus também tem uma hierarquia, só que é uma hierarquia invertida, como que poderia ser uma pirâmide invertida, em que o maior é aquele que serve, como o próprio Jesus declara que o maior é aquele que está a serviço dos outros. Então, no caso, falando dessa hierarquia divina do reino de Deus, nós temos Cristo como exemplo, que sendo ele o Logos eterno, criador de todas as coisas, aquele que por quem tudo existe, em quem tudo existe e para quem tudo existe, ele sofre a sua kenosis, o seu esvaziamento, ele se faz homem, e então reconhecido em figura humana, participante de carne e sangue à nossa semelhança, ele agora sofre a morte, e não qualquer morte, mas morte de cruz. Ele é humilhado ao ponto de descer até o Hades. Então ele desce até no último degrau da degradação e da humilhação humana. Tudo isso por amar o homem. Então Cristo é o nosso modelo. Então os dois princípios do reino de Deus é exatamente como se pode dizer, uma autoridade sem domínio,
É uma autoridade plena, divina, mas ela não é imposta absolutamente. Qualquer autoridade que tem que ser imposta na base da força, agora já é usurpação, porque a autoridade divina é uma autoridade sem domínio. Isso não tira de Deus o que diz a Escritura, que ele tem o domínio pelos séculos dos séculos. Cuidado, porque a expressão autoridade sem domínio, esse domínio que nós estamos dizendo, ele tem essa ideia do uso da força, Deus não usa a força do braço para poder trazer o homem à obediência. A única força que Deus usa, e a Bíblia está cheia desse exemplo, é a força do amor. Então, o primeiro princípio do reino de Deus é uma autoridade sem domínio, e o segundo pilar é uma obediência em amor. Não é uma obediência por medo do inferno, nem por medo do demônio, nem por medo de macumba, mas é uma obediência de alguém que compreendeu, que viu, que teve a revelação de quem é Deus, do seu direito divino de Criador, e por conhecer a Deus, conhecer os ricos atributos de Deus, que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão. Então esse homem é atraído, portanto, a esse Deus misericordioso, a esse Deus clemente, e por isso esse homem se dispõe a servi-lo numa obediência em amor. Então, quando chegamos na questão da batalha espiritual, estamos falando de reino de Deus e de império das trevas. Essa luta cósmica, essa batalha cósmica. Então nós não vamos entender a natureza dessa batalha espiritual se nós não entendermos a natureza do reino de Deus e se nós não entendermos a natureza do império das trevas. Porque se o império das trevas luta contra o reino de Deus, é uma batalha, e o objeto dessa batalha é você, e sou eu, e é a humanidade, portanto. Lembram lá de Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Deus, em Cristo, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é mais ou menos um desdobramento daquilo que Jesus fala no Evangelho de Mateus, acerca da sua obra. O Cristo de Deus, ele entra no mundo para resgatar o homem que for usurpado pelo engano, pela mentira, por Satã. Então ele faz aquela metáfora quando ele diz que o reino de Deus é como um valente que entra na casa do usurpador, de um outro valente, e ali então, esse que entra na casa daquele valente, amarra o valente, para então saquear os seus bens. Então a obra de Cristo é de uma luta. Então nós devemos entender a obra de redenção, ou todo o processo de redenção, que é encarnação, nascimento humano, a humanidade de Jesus, o seu viver humano, suas experiências humanas, a sua própria batalha contra o mal enquanto homem, e a sua vitória, portanto, sobre o mal, sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o diabo, que aconteceu na cruz do Calvário. Essa vitória é uma batalha cósmica pela posse do homem, pela posse do nosso coração, pela posse da nossa mente, pela posse da nossa consciência. O homem é o objeto dessa luta. Por isso que mesmo depois que nós nos convertemos ao Evangelho, Paulo diz que essa luta continua como sendo uma luta interior entre a carne e o espírito. Então, para falarmos da natureza do reino de Deus, da natureza do império das trevas, para falar da natureza dessa batalha, para nós entendermos o que Paulo quer dizer, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, atenção, mas é contra principados e potestades e dominadores e forças espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Precisamos de começar trazendo um conceito, que os irmãos já têm esse conceito, estamos trabalhando há muito tempo, mas hoje eu quero trazer um conceito um tanto mais técnico, inclusive eu vou trazer aqui um pensamento de Martin Heidegger, que é um grande filósofo, inclusive protestante, cristão, do século XXI, século XX, alemão, e ele trabalha a questão da hermenêutica fenomenológica. Então, a hermenêutica, que é a arte
da interpretação da Bíblia. E aqui eu tenho que falar isso para os irmãos a nível de apenas de conhecimento, para os irmãos entenderem de onde procede o entendimento que nós vamos passar para os irmãos essa noite. Ou seja, antigamente só havia a tal da hermenêutica, colocamos assim nesses termos, jurídica, né? Mas aí nós temos depois a hermenêutica teológica, que vai então, a literária, que vai sofrendo um tanto de mudanças na sua percepção. Hermenêutica enquanto a arte da interpretação vai se desenvolvendo até chegar em dois grandes nomes do século XX, que é o Martin Heidegger e também o Hans-Georg Gadamer. São dois grandes filósofos da linguagem, né? E eu quero dizer com isso que muitos teólogos cristãos não conseguem perceber o ensinamento que nós vamos passar para os irmãos hoje, não somente o de hoje, mas todos os outros, mas o de hoje com muito mais intensidade, por falta exatamente do conhecimento de como se interpreta o texto bíblico. Então eu não estou aqui trazendo algo da minha cabeça, não é fruto de uma imaginação, não quero ser aquele que inventou a roda, né? Eu sou apenas alguém que tomei conhecimento de um modo de interpretar muito mais coerente do que historicamente nós temos visto no cristianismo. Então Martin Heidegger, na sua teoria acerca da filosofia da linguagem, ele traz a seguinte expressão. Eu vou explicar para os irmãos, não se assustem, é meio estranho assim as palavras, mas vocês vão entender porque eu vou explicar, tá bom? É um pouco esdrúxulo o conceito dele, mas vocês vão entender. Ele diz assim, olha, a aletheia e o aletés não residem na proposição, mas no próprio ser. Aletheia é uma palavra grega que quer dizer verdade. Aletés é outra palavra grega que quer dizer o genuíno, aquilo que é genuíno, aquilo que está para a essência, para o ser. Haja vista que nós vivemos num mundo de aparências, né? Porque tudo que nós vemos, interpretamos a partir daquilo que nós entendemos que é. Então, essa hermenêutica, ela busca entender a essência. Então, o Heidegger diz assim, olha, a verdade que é a aletheia e a substância, a essência, o genuíno que é a aletés, não residem na proposição. Ou seja, não queira encontrar a verdade em proposições, em conceitos, em teologias escritas. Nunca você vai entender o que é a batalha espiritual a partir de um conceito meramente linguístico. Nunca você vai entender a verdade que é Deus, ou a essência, o ser de Deus, ou a verdade acerca do homem, o ser que é do homem, nas meras proposições, nos meros dogmas. Antes, diz ele, a verdade e o genuíno, a aletheia e o aletés, não residem na proposição, mas no próprio ser. Ou seja, a verdade está aí, é algo que acontece dentro do homem. Esse é um conceito da visão orgânica da coisa. Então ele está dizendo, você só vai compreender, por exemplo, o que é o pecado, quando você compreender como que esse tal de pecado acontece dentro de você. Você pode ir para uma escola teológica, você pode aprender o conceito de hamartia, que é o pecado, você pode entender o conceito de metanoia, que é arrependimento, você pode entender o conceito do que você quiser entender. Mas, enquanto você estiver nos livros explicando, né, como quem faz uma equação matemática, que tudo se resolve no quadro e nada afeta diretamente o seu coração, isso aí você nunca assim vai encontrar, nem vai tocar a verdade. A verdade precisa ser compreendida no próprio ser. Entendem agora a definição dele? Então, todas as verdades bíblicas precisam ser compreendidas enquanto um mecanismo psíquico, um mecanismo espiritual, um mecanismo da alma, algo que está acontecendo aqui. Por isso o cristianismo ele está anos-luz atrasado da visão hermenêutica da atualidade, uma vez que toda a sua visão da Escritura são meros conceitos e meras teorias abstratas. Dá um exemplo para vocês.
Ao falar do anticristo, eles vão fazer toda uma construção de interpretação profética a partir de Daniel, passando por Mateus, indo para 2 Tessalonicenses, passando por 1 João, né, até chegar no Apocalipse, fazendo como que um encadeamento racional para te levar à conclusão de que num dado momento da história humana, que todos estão aguardando esse dia, vai aparecer um homem. Esse homem deve vir, segundo a teologia, provavelmente da Grécia. Esse homem, então, eles passam a elencar as características psíquicas desse homem, como que ele, então, vai dominar o mundo por meio da sua inteligência, por meio da sua força e por meio da sua opressão. Ele vai ser um grande ditador, porque ele vai ter um grande poder intelectual, ele vai ter ao seu lado os exércitos do mundo, então ele vai obrigar você a receber uma marca, seja um carimbo, seja um chip, seja um biochip, seja o que for, para que você não possa ir ao mercado comprar um saco de arroz sem que ele te autorize. E está todo mundo esperando isso acontecer. Então essa é uma pseudo-verdade, no sentido de que é uma hermenêutica que fala do anticristo enquanto algo que não está em você, que não passa por você, é algo fora de você, é algo do qual você não tem nada a ver com a coisa. Vocês entendem? Você não tem nada a ver com nada, você não sabe. E tem mais, a maioria da humanidade, poderíamos colocar das humanidades, plural, porque a humanidade atual tem 8 bilhões de pessoas. Mas quantos mundos houve antes do nosso, que não existem mais? Então, imagine que todas essas humanidades, ou seja, a maioria esmagadora de todos os homens que viveram, não sabem nada acerca do anticristo, porque nunca o viram nem o verão. Então me parece que o anticristo seria algo próprio do único povo que estará na terra por ocasião da sua manifestação. Ou seja, o anticristo perde o valor cósmico da sua identidade. Ou melhor, a identidade do anticristo perde o seu valor cósmico e se torna restrita, né? A experiência do anticristo se tornaria restrita ao povo que estivesse vivo naquele curto espaço de tempo. Ou seja, é uma verdade da qual a humanidade não passa, não experimenta, não sabe, o que prova que não pode ser verdade. A verdade é sempre substancial a todos os homens, em todos os tempos e em todos os lugares. Esse é o conceito de organicidade das Escrituras ou de leitura orgânica. Todo texto bíblico deve encontrar o sentido concreto na experiência humana e não no dogma. A partir daí, tudo muda na sua vida, porque você passa agora a ver a verdade acontecendo, seja do ponto de vista negativo, o pecado acontecendo, o ego acontecendo, o diabo acontecendo, o império das trevas acontecendo, ou seja, positivamente falando, a realidade acerca da salvação acontecendo, o Espírito de Deus acontecendo, a trindade divina do ponto de vista orgânico acontecendo enquanto relacionamentos na base dos 2 grandes pilares do reino de Deus, que é a autoridade sem domínio e obediência em amor, tudo acontecendo. Agora tudo faz muito sentido, porque até então nada fazia sentido, porque tudo era estético, tudo era dogmático, tudo era doutrina. E é por isso que os homens trocam de posição de uma hora para outra. Hoje é reformado, amanhã vira pentecostal, depois vira adventista, depois já é testemunha de Jeová, até que vira um agnóstico. Um agnóstico, ou um suposto ateu. Por quê? Porque chegou no final da sua investigação, ele não viu sentido, nada faz sentido. Então nós partimos dessa perspectiva orgânica, usando uma hermenêutica ontológica, uma interpretação em que o nosso ser, quando estudado na Bíblia, ele é revelado em cada página das Escrituras. Imagine você lendo a Bíblia e se vendo em cada acontecimento,
em cada personagem, em cada circunstância. Tudo muda, né? Então, partindo desse princípio, nós vamos então entender um pouco sobre a batalha espiritual de que Paulo fala aqui em Efésios, no capítulo 6, né? Então, veja bem, entendendo que nós estamos falando, quando se fala de batalha espiritual, se fala de uma batalha cósmica entre o império das trevas e o reino de Deus. Nunca entenda você, não pense você, que você tem uma batalha exclusiva. Porque a minha batalha contra o diabo é eu e ele aqui em casa. Nós dois aqui, e lá vai, e embora vocês não tenham batalha nenhuma, ou tenham uma diferente da minha, não, a batalha ela é cósmica. Você é o objeto dessa batalha. Você é como que qualquer outra pessoa, no meio de uma grande arena, em que duas forças querem te conquistar. Então, partindo do pressuposto, entenda, que essa guerra, essa batalha só pode ser compreendida organicamente, essa batalha só pode acontecer dentro de você. E aí eu faço aqui o meu desafio, porque como muitos teólogos se levantam para tentar contrariar tal ensinamento, é simples. Se você ler Efésios capítulo 6, e Paulo diz assim, olha, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então não é contra o quê? Não é contra homens. O que é carne e sangue? Não é o homem? Aí eu pergunto, afinal, os crentes vivem a lutar, não é contra os homens, me parece? Eles não estão indo para dentro dos tribunais, para dentro das cúpulas do Congresso, lutar contra a LGBT, lutar contra isso e aquilo, lutar contra a direita, lutar contra a esquerda, lutar contra alguma coisa. Essa batalha não é contra carne e sangue, me parece? Sim ou não? Então vamos resgatar aqui o primeiro princípio. Quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, puxa, tome posse dessa verdade, compreenda definitivamente que a sua luta não é contra os negros, não é contra os índios, não é contra o movimento LGBT, a sua luta não é contra as religiões afro, a sua luta não é contra, o que podemos colocar, contra os católicos. A sua luta não é contra a sua sogra, contra o seu patrão, não é contra o outro motorista no trânsito. A sua luta, ela não consiste nessas relações terrenas. A luta do cristão, ela sempre vai acontecer nas regiões celestiais. E aqui vem o primeiro desafio que eu preciso trazer para os irmãos começarem a refletir essa questão e esta verdade. Então a pessoa ler esse texto, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores nas regiões celestiais. Veja que aqui, na interpretação convencional, há um grande problema, porque ao mesmo tempo em que eles afirmam que a luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades nas regiões celestiais, eles traduzem essa batalha contra os seres espirituais no âmbito físico. Querem ver uma coisa? Quais são as provas ou as demonstrações que geralmente se apresentam para dizer da batalha espiritual? Se não as chamadas as retaliações do diabo. Já ouviram isso? O diabo vai retalhar a sua vida. Ou seja, ele vai, você começa a se consagrar, lá vem uma investida do diabo. Você começa a jejuar, lá vem uma investida do diabo. Você vai expulsar um demônio, aí supostamente você libertou a pessoa, lá vem uma investida do diabo. E como essas investidas se manifestam? É o motor que funde do seu carro, é o emprego que você perde, é uma doença que você concebe. Ou seja, tudo se traduz numa materialidade, ou num prejuízo e numa perda material. Já não é mais espiritual agora. Ou seja, se diz que é espiritual, mas ela se concretiza em coisas materiais. Isso aí é uma grande contradição desse pensamento. Então, para nós podermos entender que essa batalha acontece dentro de nós, pelo princípio da organicidade das Escrituras, basta que você evoque, pelo menos aqui, vamos colocar 3 textos bíblicos, para você entender como essa batalha acontece dentro de você. Eu vou citar mais textos,
Mas vamos começar a organizar o pensamento a partir de 3 textos. Vamos ler o primeiro. 2 aos Coríntios, capítulo 11. Encontraram? Veja o que diz, capítulo 1 em diante. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, esse primeiro texto, veja você, o apóstolo Paulo, primeiramente, ele fala da luta que ele tem para preparar a igreja. A igreja está sendo preparada como uma noiva, uma virgem pura, para o grande encontro com Cristo. Ou seja, Cristo há de receber, por ocasião da sua vinda, no seu segundo advento, uma noiva pura, né? Usando a linguagem de Efésios no capítulo 5, uma noiva sem mácula, sem ruga, né? Sem pecado, nem coisa semelhante. Então, aqui Paulo está dentro de uma batalha travada. Porque imagine só que o ministério da palavra, a pregação da palavra, a exposição da palavra visa purificar os santos, purificar a igreja de tudo aquilo que é perverso, tudo aquilo que é mal. Quando a palavra é pregada na sua pureza, na sua integridade, e ela é acolhida a partir de um coração ensinável, então essa palavra começa agora a nos purificar, a nos transformar. O que Paulo fala em Efésios capítulo 5 é que nós estamos sendo santificados pelo lavar de água da palavra, para então sermos apresentados a essa virgem pura, sem pecado, sem mácula. Então veja que enquanto a pregação da palavra é feita com vistas à preparação da noiva de Cristo, Paulo coloca agora uma preocupação. Primeiramente ele coloca o que está acontecendo. Eu vos tenho preparado. De que maneira Paulo preparava a noiva do Senhor? De que maneira Paulo preparava a igreja para ser apresentada como virgem pura? Senão pela pregação da pura e da genuína palavra de Deus, pelo ministério da palavra apostólica, por meio do ministério da palavra da reconciliação, conduzindo os homens a Deus, a palavra que leva os homens a uma profunda reflexão, a uma profunda compreensão, a uma profunda entrega do seu coração, para que então essa palavra surta ou faça todos os efeitos necessários dentro do homem, trabalhando nele de modo a santificá-lo, preparando para o grande encontro. Entretanto, Paulo diz no versículo 3, mas. Esse mas é a preposição, né? Ou melhor, a conjunção, desculpe-me, que aqui está fazendo o papel referenciador da batalha. Eu tenho preparado vocês para vos apresentar como virgem, mas, esse mais aqui faz a adversidade para com o outro lado, para com um outro ministério da palavra. Mas receio, o que ele receava? Mas receio o quê? Não, assim não. Receio o quê? Qual o receio dele? Esse assim é a comparação. Mas receio que a vossa mente. O que vem entre o assim e a vossa mente é o comparativo, é te levando de volta ao princípio, para você compreender como que tudo começou, como que ainda está acontecendo nesse tempo, e como vai concluir isso no Apocalipse. Ou seja, para que, vírgula, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também, do mesmo modo, seja corrompida a vossa mente. Então ele está dizendo assim, olha, por um lado estou eu preparando a igreja para encontrar-se com o Senhor. Por outro lado, existe também um outro ministério trabalhando para corromper as vossas mentes. Vocês entendem o que está dizendo aqui? Ou seja, ele diz, nessa guerra, o meu receio é que a igreja, os santos, os soldados de Cristo, eles vinham a sucumbir dessa batalha.
Porque se é intuito, se é propósito, se é missão, se é tarefa do apóstolo, levar a igreja, é apresentá-la pura, santa, sem mácula, sem pecado, como virgem pura, pode ser que nesse processo, pelo menos é o que está aqui no pensamento paulino, os irmãos, ao invés de serem trabalhados pela verdade para a pureza, eles tenham suas mentes corrompidas. Corrompidas pelo engano, corrompidas pela mentira. E aí ele resgata o fio de condução, a origem desse fio condutor, do mesmo modo que a serpente enganou a Eva. Aí eu pergunto, como foi que a serpente enganou a Eva? Todos conhecem o texto. Como foi? E agora nós vamos entender qual é o mecanismo do império das trevas nessa batalha espiritual. Só que a serpente lá no Éden puxou uma faca, uma adaga, né? Puxou uma espada japonesa, lutou com Kung Fu, capoeira, um canhão de guerra. Qual foi o instrumento? Qual foi o método, o modus operandi para derrubar o homem, para tirar o homem do seu lugar, para distanciar o homem de Deus? Foi por meio do discurso, por meio da palavra. Por meio da palavra. Satanás, ele usa a palavra, porque é a palavra enquanto linguagem que nos constitui. Todos nós somos linguagem. Tudo que você é linguagem. Você só é um ser humano que lida com o mundo e que interage com o mundo por causa da linguagem. É a linguagem que denomina, é a linguagem que traz a ideia da coisa. Quando você usa a linguagem, se eu quero falar para vocês acerca de algo, se eu quero que vocês sejam convencidos de algo, como é que eu posso fazê-lo se eu não usar a linguagem? Pensem comigo, eu quero falar para vocês acerca do celular, mostrar a importância desse aparelho, como ele é útil, toda a sua tecnologia, como ele chegou até nós, como você pode utilizar para o bem ou para o mal. Como é que eu posso fazer isso se eu não usar a linguagem? Se eu ficar aqui, como é que eu posso acessar vocês? Acessar a mente de vocês? Por meio da linguagem. E assim começou a história do homem lá no Éden, Gênesis capítulo 3. E disse, olha o texto bíblico, e disse a serpente à mulher. Aí ele fala. Então logo a serpente fala, é dito no versículo seguinte, disse a mulher à serpente. Começa um diálogo. Depois que a mulher disse, o que é dito no versículo seguinte? E disse, ou respondeu a serpente à mulher. É a palavra, é a linguagem, é o discurso. É aqui que a batalha começa. A batalha não começa quando você se converte. A batalha começa no Éden. Pastor, mas aqueles que estão no mundo, que nunca se converteram, não estão na batalha espiritual. Ora, como não? Eles são os cativos da batalha espiritual. Eles estão algemados no império das trevas. Eles são os prisioneiros, eles são os cativos dessa batalha. O que é dito lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4? Que o Deus desse século, o Deus desse século usa um estilete para poder cortar o pneu do seu carro. É isso que diz lá? Olha a batalha acontecendo. O Deus desse século cegou o quê? O entendimento. Gente, quando é que nós vamos nos despertar para esse mecanismo? Quando é que nós vamos nos despertar para isso? E o pior, tudo que nós ouvimos de todo mundo nós acreditamos. Nós somos contagiados por um desejo mimético, um desejo que nos contagia. Nós temos desejo de sangue, nós temos desejo de violência. Toda sorte de violência nos agrada. Agrada ao nosso coração,
ainda tomado pelo problema do pecado. De modo que quando alguém fala assim, olha, o irmão Pedro é uma pessoa extraordinária. Os irmãos precisam ver a fidelidade desse irmão naquilo em que ele crê. Como que ele, quando crê, ele toma posse daquela palavra mesmo. Eu pergunto, eu falei sobre ele, não falei ou não? Sim ou não? Essa palavra que eu falei sobre ele vai chegar aonde? Pela boca de quem? Quem vai sair daqui na ânsia de falar, gente, o irmão Pedro, que maravilha de irmão. Quem vai ligar para o outro amanhã e dizer, você acredita que o pastor falou sobre o caráter do irmão Pedro? De um homem honrado, de um homem de lisura, impecável, de uma fidelidade. Alguém vai pegar o telefone e vai fazer isso amanhã? Ninguém. Na verdade, depois de 1 minuto do meu elogio, isso desaparece totalmente da mente de todo mundo. Agora veja o contrário. Se eu vou usar o João, por exemplo, tá? Os dois irmãos. Mas o João sabe que é só um exemplo, né, João? E se alguém achar que não é exemplo e passar para frente, só vai confirmar o que eu estou dizendo. Você fala, irmãos, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Fala baixo. Né? A Jane, minha esposa, fala assim, caiu o lápis. Aí ninguém entende, ela quer dizer assim, ela se abaixa para poder pegar, para poder falar no ouvido da outra pessoa e ninguém achar que ela falou porque estava pegando o lápis. Entendeu? Sem futuro, mas é interessante, né? Caiu o lápis, é para poder se aproximar da pessoa. Ou seja, fala baixo. O João, rapaz, pensa num camarada sem futuro. Logo a pessoa pergunta o quê? O que foi? O que aconteceu? Aí agora eu crio uma história. Eu posso falar uma história verdadeira, ou posso criar uma mentira acerca dele, ou posso mesclar as duas coisas, tomar uma verdade e começar a misturar as tintas da mentira para poder ficar mais cabuloso o pecado dele. E então, quando se expõe o pecado de alguém, camarada, trambiqueiro, safado, pilantra, pegou a mulher não sei de quem, fez não sei o quê, quando sai reportagem de alguém que cometeu um grande pecado, um grande crime, uma grande coisa, eu pergunto, isso, às vezes a gente fica com aquele ar de, puxa, mas como pode, né? Mas quanta hipocrisia esse sentimento meu de falar como pode. Esse sentimento só vai ser verdadeiro se eu fechar minha boca e não passar para ninguém. E se eu orar por ele. E se eu procurá-lo para ouvi-lo. E ao ouvi-lo, não para condená-lo, mas para falar que eu estou do seu lado para te ajudar a levantar. Conta comigo. Conta com a minha discrição. Conta com a minha repreensão por amor. Conte com o meu apoio. Mas geralmente as pessoas pegam aquela fofoca, e aquilo não somente ganha o seu coração, a ponto de você tomar partido de uma causa que não é sua, como te faz você propagar para outras pessoas. Assim é, a palavra de Deus, ela cai em nós como que a semente cai à beira do caminho. Lógico que não é geral, né? E talvez não nessa intensidade, mas as coisas perversas do mundo das trevas, a linguagem, a comunicação, o engano, ganha profundamente o nosso ser de uma maneira que nos arrebata. Ficamos o dia inteiro debatendo, discutindo, gritando, brigando, querendo ir para a rua, fechar o STF, arrebentar com tudo. Fala a verdade. Não estou aqui falando de A nem de B. Eu estou demonstrando que nós somos tomados por um desejo perverso de vingança, de sangue. Aí você fala, não, eu não. O que prova que essa nossa natureza gosta disso é o fato de nós não darmos crédito à verdade, não levarmos adiante os elogios, não fazermos prosperar as coisas puras e boas. Elas chegam em nós, aqui param e aqui se perdem, e a nossa ânsia de propagar o mal, por meio de uma fofoca, por meio de um comentário, nós propagamos com velocidade. Bem, de todo modo, lá nós vemos, lá no Éden, portanto, como que aquelas palavras da serpente foi
ganhando então o coração da mulher. Naquele diálogo, naquele discurso, aquela voz, aquelas palavras, aquelas ideias foram formando um modo de pensar acerca da serpente, um modo de pensar acerca de mim mesmo, um modo de pensar acerca de Deus. De modo que naquele discurso lá, a serpente disse, conversa, Deus disse que você morre, mas é mentira dele, Deus é mentiroso, é certo que não morrerás. Mas o que Deus ganharia mentindo para mim? Uma pergunta da mulher. O que Deus ganharia mentindo para mim? É porque Ele sabe, né? Que no dia em que tu comeres esse fruto, tal, serás como Ele. Ou seja, Ele não quer que tu sejas conhecedor do bem e do mal, porque Ele quer te dominar, que você seja sempre ali uma marionete em suas mãos, sempre um autômato, sempre ali como que conduzida arbitrariamente por Ele. Mas se você soubesse que você pode ser livre desse autoritarismo dele, você poderia viver por si mesma. Aí agora a mulher começa a ganhar um conceito de si, de viver independente de Deus. A serpente surge naquele cenário como a salvadora da pátria, sim ou não? E Deus sai como bandido da história, sim ou não? Então olha o mecanismo, é assim que as coisas acontecem. A batalha começou lá na linguagem, por meio do discurso, e foi ganhando o ser, e foi gerando uma percepção, um modo de pensar, um modo de interpretar, que conduz o homem cada vez mais para longe de Deus. Um modo de pensar que separa cada vez mais o homem de Deus, que gera uma inimizade no coração de Deus. Então Paulo está dizendo, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, sejam corrompidas as vossas mentes, e se aparte o vosso coração da simplicidade devidas a Cristo. Então, onde acontece essa batalha? Dentro do homem. Qual é o instrumento? A palavra, a linguagem, o discurso, as ideias. Alguém fala assim, pastor, mas imagine, alguém pode falar, né? Eu mesmo não me recordo desse processo, não. Quando é que essa voz chega a mim? Porque lá a serpente fala à mulher, né? E a mulher vai sendo enredada naquele discurso. Mas no meu caso, como é que isso acontece? Entenda, nunca você será abordado pelo diabo na rua. Saiba disso. Pastor, eu conheço alguém que foi abordado, que viu o diabo, falou com ele. Você tem que rever os seus conceitos. Primeiro que você acredita em tudo. Tudo. Eu já fiz várias experiências. Eu peguei vários testemunhos de pessoas que disseram que foram no céu, conversaram com Jesus, e testemunho de pessoas que disseram que foram ao inferno e conversaram com o capeta e viram muitas coisas. De pessoas que falaram que conversaram com o diabo. E eu fui extraindo o que você ouviu, o que você viu, o que você conversou. Esse questionamento, ele deve ser feito para você saber se está em consonância com o ensinamento da Bíblia. Por exemplo, uma pessoa diz que chegando no céu, viu o arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael, os serubins, os querubins, os surubins, viu todo mundo lá, né? E aí, de um dado momento, de tanto ver coisa bonita, chegou a ver a árvore da vida. Eu falei assim, você viu a árvore da vida? Vi a árvore da vida. Eu falei, e como é que ela é? Ele falou assim, olha, não é uma árvore muito alta, é mais ou menos da altura de uma pessoa. Eu falei, interessante. E como é que é? Ela tem 12 frutos. Aí, está lá no Apocalipse, né? Aí eu falei, tá, estou entendendo. Mas e aí, o que aconteceu? E aí, quando eu fui pegando no fruto para comer, que eu ia comendo, Jesus falou para mim que eu não podia comer, porque eu deveria descer ainda, que eu tinha uma grande missão a fazer aqui na terra. Interessante que lá no céu, a árvore da vida é uma árvore, literal. E Jesus, que é a árvore da vida, impedia a mulher de comer de uma árvore da vida. Ou seja, no céu tem Jesus e tem a árvore da vida. Isso prova que essa pessoa ela está falando uma inverdade, ainda que ela não esteja mentindo, porque existem os problemas psíquicos que levam as pessoas a pensarem que foram mesmo. Vocês não sabem o poder da mente de uma pessoa.
Só quando coloca uma coisa na cabeça, uma ideia fixa, e começa a jejuar muito, vai dando aquela fome, começa a ver aquelas estrelinhas brilhando. Se ela não vê enquanto no auge da fome, com as estrelinhas brilhando, ela entrega o jejum como uma feijoada, aí vai dormir, aí sonha, aí fala, olha a resposta, aí vê as coisas. Fruto da sua imaginação, projeção, porque não está em consonância com a Escritura. Você não vai ver o diabo saindo de trás de uma esquina, que estava ali, tucaiando você. Aí vão dizer assim, mas foi assim que aconteceu com Jesus lá no deserto da tentação. Aí eu pergunto, foi assim que aconteceu com Jesus? Eu pergunto para você, foi assim? Você fala, foi, está escrito que o diabo apareceu e falou. Bem, eu não tenho tempo de aprofundar muito nessas questões, mas se você pegar todos os textos que trazem afirmações como aconteceu, falou, disse, fez, você não vai dar conta, porque a Bíblia traz muitas dessas informações nessa linguagem que nós chamamos de uma linguagem antropomórfica, que precisam de ser compreendidas no âmbito do espírito, das realidades espirituais. Mas se você acha que aconteceu do modo como está escrito, eu fico imaginando você imaginando a cena. O diabo chegando para Jesus, e Jesus olhando para o diabo, os dois cara a cara, e o diabo dizendo assim, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Jesus responde e tal, não deu certo. O diabo olha para o lado, pensa, coça a cabeça, aí ele tem uma ideia. Agora, olha a cena, você imaginando. O diabo pegando Jesus pela cintura, ou, até para usar uma linguagem bíblica, pelos cabelos. O diabo pegando Jesus pelos cabelos, e agora batendo aquelas asas dele, e subindo com Jesus para o pináculo do templo. E colocando Jesus em pé, no pináculo do templo. Você já imaginou isso, irmãos? Você acha que aconteceu deste modo? Se você acha, é verdade que você acha isso? Todo mundo lá embaixo do templo olhando, olha lá quem está lá no alto do templo. As pessoas não podiam ver. Olha, mas se está acontecendo, se é literal, se é fato, por que não viam? Tem que ver. Todo mundo tem que ver, porque uma pessoa no pináculo do templo tem que ser vista por todas as pessoas. Porque se você quiser colocar aqui qualquer efeito para esconder Jesus, já não é mais literal, porque o texto também não diz isso. E Jesus se equilibrando, ele e o diabo. Ele pula daqui abaixo. Agora imagine só a terceira cena, para você que acha que é deste modo. O diabo pegando Jesus e levando para um alto monte. A Bíblia não diz qual o monte, mas eu dou a você o direito de escolher o monte que você quiser. Qual é o monte que você quer? Escolha o monte mais alto do mundo. Eu não sei qual é o monte mais alto do mundo. Mas se não for, pode ser o outro que seja. Dizem que é o Everest. Eu não tenho uma pesquisa, mas os irmãos mais sábios... Pronto, está ali, é o Everest. Então Jesus foi para cima do monte Everest. Eu acho que não, porque ele deve ter ido para cima do monte Sião, Moriá, Horebe, ali pertinho. Onde é que é o Everest? Na Ásia. Então não é tão longe de lá, né? Tem umas 3 horas de viagem, anjo voando, não é tão longe assim. Agora, mas imagine Jesus no topo do Everest. Ok, e aí? Aí o diabo fala assim, olha daqui, porque ele leva para o alto do monte, que é a região mais alta, de onde ele pode ver o quê? Todos os reinos da terra. Aí ele viu a China, ele viu o Japão, ele viu a Rússia, ele viu o Brasil, Candangolândia, Taguatinga, Samambaia. Eu pergunto, de cima de um monte, já que a sua leitura é literal, e Jesus estava na sua humanidade, portanto você tem que tomá-la literalmente, de cima de qual monte se vê todos os reinos da terra? Você percebe que a sua interpretação tropeça numa série de coisas que você nunca parou para pensar que poderia existir tal complexidade? Mas voltemos para o ponto. Quando Paulo diz que ele receia que a igreja seja enganada,
né? Eu dizia, não pense e não espere que o diabo vai aparecer para você e vai dizer para você, olha, você tem que deixar esse negócio de Jesus de lado, negócio de Bíblia, de igreja, bobagem, bora tomar uma pinguinha ali no bar, tomar uma cervejinha, fumar uma maconhinha, ficar zen, pau e tal, dançar um forrozinho, cantar um Zé Ramalho. Não pense isso, porque isso nunca aconteceu com você. E se você quiser compreender como Jesus foi tentado, porque fica difícil, eu não sei como ele foi tentado, eu não estava lá, eu tenho um registro bíblico, ou melhor, o relato bíblico, que eu preciso de dar sentido conforme o sentido real, lógico, porque qualquer sentido que eu der, eu vou ser questionado sobre aquele sentido. E então, quando questionado, você vai ter que dar as respostas cabíveis ao sentido que você quer firmar. E como saber então, pastor, a real mesmo de como Jesus foi tentado? Basta ler capítulo 2 de Hebreus e o capítulo 4 de Hebreus, em que o escritor diz assim, que Jesus foi tentado à nossa semelhança. Ele diz, Jesus, participante de carne e sangue, como nós, foi tentado em todas as coisas, como nós, semelhante a nós, do modo que você é tentado, como você é tentado. Você já foi tentado? Como você é tentado? E para que ninguém fique na dúvida, Tiago vai explicar na sua epístola que ninguém é tentado pela cobiça de outro. Ninguém. Mas cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, esta o atrai. Aí eu sei qual é o argumento que vem de lá para cá. Tá bom, então Jesus não tinha cobiça. Ele era puro, santo. Mas observa que aqui existe um processo que Tiago vai chamar, demonstrando que cada um ele é tentado pela sua própria cobiça. Aí começa todo o desenrolar daquela situação, em que é como que um despertar, é como algo interior que chama a sua atenção. Isso não é pecado, não é? Quando ele diz assim, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai. O que é que o atrai? Você está aqui, de repente, vem algo. Não é que você vê algo toda hora. Mas somente quando aquele algo que você viu desperta alguma possibilidade dentro de você. Isso não é pecado. Tanto é que alguém uma vez disse, daquele versículo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já pecou. Não diz aquele que olhar para uma mulher pecou. Porque o primeiro olhar é um olhar normal, senão você está cego. Não tem como passar uma mulher e você não vê-la. Não sei que você esteja ali trabalhando em algo que tira a sua atenção, mas se você está andando normal, as pessoas passando, está vendo mulher passando, homem passando, cachorro passando, cavalo passando, carro passando, está tudo passando. Agora, quando você vê o primeiro olhar, você firma, é o segundo olhar. O perigo está no segundo olhar, que é quando você foi atraído pela imagem. E até então também não é pecado, porque para que haja esse pecado da impureza no coração, tem que haver o desdobramento, como diz Tiago, ela o atrai, que é o despertar. Opa, tem algo aqui. Aí fala, e o seduz. Seduz é quando você agora está vidrado, você não consegue tirar da sua mente aquele objeto, aquela coisa, aquela possibilidade. Você está tomado, está seduzido. Entendeu? E aí diz que depois de atraído, então essa coisa te atrai, ela te seduz. Olha o desdobramento. Essa sedução é a tentação. O que eu faço? Como é que eu me comporto diante disso? Como é que eu procedo diante disso? Aí você começa a pensar, tem a possibilidade assim, se eu fizer assim ninguém fica sabendo, desse modo ninguém vê, se acontecer isso eu falo que foi isso e consigo sair, dou a dobra, saio por aqui. Você fica ali, sendo tentado, até que ele diz assim, depois da sedução, é dito, o pecado é concebido. Olha a ordem, atraído, seduzido, concebido. Concebido, aí
é o pecado gerado no coração. Ou seja, ele nasceu. A coisa está formada. Há uma determinação. E aí ainda continua, porque o pecado ele não para no coração. Ele acontece enquanto o pecado no coração, é o que disse Jesus, mas na vida prática ele tem que prosseguir, não tem? Aí diz que o pecado é dado à luz. Olha a prática aí. Dar à luz é nascer o menino. É a consumação. E esse dar à luz ao pecado, uma vez consumado, que é o dar à luz, gera a morte. E aí tem uma longa discussão para saber que tipo de morte é essa. Porque para Jesus a morte aconteceu quando foi concebido. Para Tiago aconteceu quando se consumou. E como a Bíblia fala de morte, pecado para a morte, que não é o pecado contra o Espírito Santo, que também não é o pecado do dia a dia, então você tem que pensar que tipo de morte é essa de que está falando. Nós não temos como entrar aqui nesses méritos. Mas o fato é que nós precisamos compreender como acontece essa questão da tentação. A Bíblia diz que Jesus foi tentado. Agora eu vou perguntar para vocês aqui uma coisa. Alguém aqui já foi tentado vou colocar uma coisa bem simples, tá? Alguém já foi tentado a ir a Marte? Como é que se dá a tentação? Primeiro, atrai. Alguma vez você já foi atraído? Opa, Marte, ó. Posso ir a Marte. Alguém já foi? Por que você nunca foi tentado para ir a Marte? Agora eu vou perguntar para você. Alguém aqui já foi tentado a ir a uma viagem tanto extraordinária para fora do país, ou dentro do país, e você, mesmo sem as condições normais, com muita dificuldade, com outras prioridades, você ficou tentado a fazer a viagem? Sim ou não? Olha a diferença. Você, quando tentado a fazer uma viagem, e lógico que essa tentação aqui não é pecado, mas é só, quer dizer que num dado momento você é atraído por algo. Você fala, puxa, poderia ser legal, olha. Ir lá aonde que eu poderia ir? Na Europa? Na Europa lá. Na França, né? Puxa, eu poderia ir à França, né? Legal. Aí você fica, eu tenho vontade de ir à França. Você começa a falar para alguém, fala para a esposa, para um amigo, né? Nos seus amigos. Surgiu uma oportunidade, ouviu uma promoção, você foi atraído. Aí você começa a pensar naquilo, e você tem muita vontade de ir, de repente você pode estar seduzido, não? Estou apenas ilustrando como isso acontece. Então Jesus, diz a Bíblia, foi tentado em todas as coisas. E você só pode ser tentado por uma coisa real. Por que você não foi tentado a ir a Marte? Porque não é real. Se Jesus foi tentado, eu pergunto, é verdade? Jesus foi tentado? E só pode ser tentado diante de algo real e diante de uma coisa que seja passível, possível de acontecer. Se Jesus não foi tentado, se você acha que ele não foi tentado, que ele viveu aqui, igual um anjo, que nada tocava ele estava como se no céu, então ele não pode nem te representar, ele não sabe o que você sente. Essa é a questão de Hebreus, que ele se fez homem, para que, como um sumo sacerdote homem, ele possa se compadecer de nossas fraquezas, porque ele de tudo isso participou. Lógico, sem pecado. Sem pecado, porque ele venceu todas as tentações. Por isso que em Isaías capítulo 7, versículos 14 e 15, diz que quando aquele menino, Jesus, nascido da virgem, chegasse à idade de discernir entre o bem e o mal, ele teria a decisão de aborrecer o mal e de acolher o bem. E essa decisão era uma decisão em cada momento, em cada passo da vida humana de Jesus de Nazaré sobre essa terra. Ele foi vencendo, 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 vencendo todas as coisas. Por fim, morreu na cruz, totalmente puro, sem pecado, sem mácula e sem ruga, mas sem mácula, sem ruga e sem pecado, porque venceu, não porque era impossível que ele pecasse. Porque se fosse impossível que ele pecasse,
e sendo impossível que ele pecasse e fosse tentado, e sendo tentado fosse impossível ser tentado, porque ele não podia ser tentado, porque não era real, não era possível, então a Bíblia é uma mentira. Você não pode confiar nesse Jesus que mente para você de uma obra que ele diz que fez, que na verdade ele não fez. Então, nós estamos dizendo que o diabo não chegará para você para travar uma luta espiritual com você. E eu dizia no início, me furtei de falar o desafio, se a Bíblia diz que a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores nas regiões celestiais, eu pergunto, quantos anos você tem de crente? 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos de crente? Você nunca teve uma batalha espiritual? Você nunca enfrentou principados e potestades? Eu acho que não. Porque pelo que eu sei, pelo que eu saiba, pelo que me parece, pelo menos, você nunca esteve lá em cima. Ou esteve? Não, pastor, é pela fé, é pela fé. Como assim pela fé? O que você chama de fé? A fé para você é você fingir que é? Fé é fingimento? A fé é a substância, é a concretude, é a materialização, é a substantificação. Fé é o tornar concreto, tornar real, tornar experienciável, tocável, tangível. É o conceito lá de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Mas eu pergunto, você já esteve sobre uma nuvem nos céus? Lutando contra principados e potestades de arma de fogo, de espada e tal? Porque é assim que você leu lá em Ezequiel. Foi assim que você leu lá em Daniel. Foi assim que você leu no Apocalipse, não foi? Mas antes de você pensar no Apocalipse, porque você fica tentando, será que é assim ou não é assim? Deve ser assim, está escrito, então deve ser assim. Mas aquela batalha do Apocalipse já acontece, queridos. É essa batalha aqui. Ela começou no Éden. Para ser mais preciso, a batalha começou nos céus, com Lúcifer, em relação ao próprio Deus. É uma batalha que se estende, que continua, que envolve os homens, que está acontecendo agora. E principados e potestades agora estão no campo de batalha, nas regiões celestiais, tentando impedir que você assimile, entenda e aceite esse entendimento. Principados e potestades agora, neste momento, estão tentando te seduzir para que você fique com o velho dogma dos conceitos abstratos da teologia convencional. Porque só desse modo você estará livre, ou melhor, só desse modo você estará impedido de batalhar a batalha espiritual e vencê-la. Porque basta você não entender como ela funciona, você já está sendo derrotado nessa batalha. Então, quando diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e nós falamos que essa luta ela acontece por meio da linguagem, e como Paulo fala, de modo que a serpente, do modo como ela enganou a Eva, sejam corrompidas as vossas mentes. Ou seja, onde acontece o ferimento? É na mente. É na mente que acontece o golpe, Satanás. É na mente onde ele te atinge. Ele não vai atingir o pneu do seu carro, porque ele não ganharia nada com isso. Ele não vai atingir o motor do seu carro, ele não ganha nada com isso. Ele vai atingir a sua mente, te levando a ter pensamentos, concepções, ideias, conceitos, dogmas que não fazem a mínima diferença na sua vida cristã. Entre outras coisas, obviamente. Olha só o que diz o texto aqui em 2 Coríntios, é o segundo texto, capítulo 10, é o capítulo anterior ao que nós lemos. Olha o que Paulo diz no versículo 3 e 4. Porque embora, ou melhor, porque as armas da nossa milícia, então tem armas. Então tem armas, não tem? Existem armas? Existe uma milícia, existe um batalhão, existe uma guerra. Ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então veja que é o próprio Paulo quem está dando o significado dessa batalha. A batalha não acontece na terra, não acontece na terra porque ela acontece nas regiões celestiais. Não é contra o homem, porque é contra
principados e potestades e dominadores e forças espirituais. Agora ele diz, e as armas que nós usamos não são carnais, não são da carne e não são do mundo físico. Olha como que a Escritura vai trabalhando e vai construindo o ambiente, vai construindo um modo. Eu já sei que a minha mente é o alvo dessa batalha. Eu sei que é aqui na mente que a coisa vai acontecer e deve acontecer. Então Paulo diz que as nossas armas não são carnais e sim poderosas em Deus. As armas do apóstolo, as armas dos apóstolos, as armas da igreja, elas são poderosas em Deus. E quais são as finalidades dessas armas que não são carnais, dessas armas que são poderosas em Deus? Qual é a finalidade dela? São poderosas para destruir. Então veja da parte de Deus. Agora olhem para mim, vamos encaixar tudo. Se da parte do império das trevas, assim como a serpente manipulou a mente de Eva com a sua linguagem, com o seu discurso, com as suas ideias, forjando a maneira de pensar, consequentemente de se pôr no mundo, de agir no mundo contra Deus, contra o próximo, contra si mesmo, a Bíblia diz que as armas de Deus também vão atingir o mesmo lugar. Tem armas da serpente na sua mente para manipular, para corromper. As armas de Deus vão bater aonde? Na sua mente. Olha aí, versículo 4. Porque as armas das nossas milícias não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Para destruir fortalezas. Então, o verbo aqui, para destruir, vírgula, anulando, mudou a forma verbal? Destruir, anulando, mudou a forma verbal? Então o objetivo é destruir fortalezas. Porque o anulando é o modo como as fortalezas serão destruídas. Pensem nisso. Para destruir fortalezas. Em outras palavras, essa voz da serpente, esse discurso da serpente, essa mensagem da serpente, esse ministério da palavra da serpente, está trabalhando desde sempre tantas ideias, tantos modos de pensar, tantos modos de interpretar, está constituindo toda uma fortaleza, uma estrutura de pensamento chamada fortaleza. Ou seja, vai bater aqui, não vai destruir. Aquilo que Satanás constrói na mente do indivíduo é forte. Como diz o texto que nós falávamos agora há pouco, o Deus desse século cega o entendimento do indivíduo para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Sabe o que significa resplandecer a luz do Evangelho? Para que você não compreenda o Evangelho, para que você não perceba o Evangelho, e enquanto essa luz não clarear o seu entendimento, você estará em treva, estará sob uma ação do Deus desse século, cegando para você não compreender, para você não perceber. E isso de tal modo acontece que vira uma fortaleza. Aí vem alguém e prega, vem o outro e fala, a coisa acontece, e tudo pode ser dito, mas você está lá: nasci católico, vou morrer católico, vou morrer católico. Nasci assembleiano, vou morrer assembleiano. Nasci espírita, vou morrer espírita. Nasci devapiano, vou morrer devapiano. Você vai tomando essas categorias humanas e você acha que agora você sabe toda a verdade. Será que a verdade que você sabe não é a cegueira do príncipe deste mundo, que você chama de verdade? Será não uma estrutura na sua mente chamada de fortaleza? Você está tão seguro assim? Se você está tão seguro, por que você não se expõe à luz? Por que você só fala dentro dos seus templos e não se expõe à verdade? Já observaram que onde há mentira, aquele que mente ou participa da mentira sempre se esconde? Quando você quer mentir, você chega publicamente: pessoal, todo mundo aqui, ó, contar uma mentira para vocês aqui. É assim? Ou quando você quer contar uma mentira, mas você não quer dizer que é mentira, mas quer que a mentira passe por mentira acerca de uma pessoa, você fala para todo mundo na frente da pessoa? Ou por detrás? Por que você está se escondendo? Por que se esconder?
Por que não abrir os olhos, abrir os braços e conversar com todos? Para dialogar, para ouvir, para ler, buscar o entendimento. Por que essa ideia fixa de que você, pobre mortal, sabe toda a verdade? Eu quero confessar aos irmãos que já teve uma época na minha vida que eu achava que eu conhecia toda a verdade. Teve. E não foi só uma vez. Talvez eu tive aí uns 2 a 3 momentos da minha experiência em que eu me considerava o detentor e o conhecedor da verdade. Eu conheço toda a verdade. Aí a primeira prova de quando eu conheci toda a verdade é que a primeira vez que eu assim pensei, eu mudei. Tive que abandonar a verdade que eu conhecia. Fui convencido pela verdade, que a verdade que eu julgava ser verdade não era verdade. Aí falei, agora tem toda a verdade. Agora toda a verdade. Aí teve que vir outra verdade para desconstruir aquela verdade que eu julgava que era verdade, que eu descobri que não era verdade. Falei, agora cheguei, né? Cheguei no Devap, acabou. Devap é Devap, pessoal. Vocês acham que Devap é o quê? Não confunda Devap com essas coisinhas que tem por aí, não. Devap é a última Coca-Cola do deserto. Quebrei a cara. Dentro do Devap. Eu falei, está errado. Aí alguém fala assim, pastor, você é volúvel. Quem vai acreditar em você que muda de ideia conforme o seu próprio testemunho 1, 2, 3 vezes? E eu digo para essa pessoa como resposta, eu sou volúvel? Você não é fossilizado? Será que a minha mudança não é os meus olhos que vão se abrindo pouco a pouco para aquilo que eu não sabia? E se agora eu sei, eu tenho que ceder à verdade, porque a verdade é mais poderosa de que tudo, é maior do que eu, e eu sou servo da verdade e não do meu dogma? E você que está com 60 anos de crente e acha que o que você aprendeu há 60 anos, lá no Gama, lá no Gaminha, e você acha que aquela verdade do Gaminha, lá do Inferninho, daquela igrejinha do Inferninho, você acha que aquela é verdade? É até hoje aquele mesmo conceito, isso aqui você chama de verdade? A sua verdade é muito fraca. Essa verdade sua, que é menor do que você, porque você é tão mais poderoso do que ela, que você agora abarca toda ela, e ela não pode nem se mover de tão fossilizada que ela está aos teus olhos. Isso não é a verdade. Vocês entendem a questão? O quanto que nós precisamos, o Deus desse século cega o entendimento para a luz não resplandecer. Enquanto não resplandece, você está em trevas. E então essas trevas devem ser percebidas como uma influência da mentira sobre a sua mente, porque assim se ler império das trevas, a palavra império lá, no grego, significa influência. A palavra grega se traduz por influência. A influência das trevas gera uma fortaleza. Pensa numa grande montanha, numa fortaleza, num penhasco duro que nada quebra. Mas lembre-se que a palavra de Deus, segundo Jeremias, é martelo que despedaça a penha, a pedra. Então Satanás cria uma fortaleza na mente do indivíduo. Isso é batalha espiritual. Quando a sua mente está sendo moldada, travada, segura pela cegueira, pelas trevas, pela mentira, pelo engano, pelos dogmas, pela religião, pela política, pelas ideologias. E você igual aqueles bonecos de Olinda, ou aquele João Bobo. Conhece o João Bobo? João Teimoso, né? Sendo golpeado, e você vai e volta, e aí leva pancada de um lado para o outro, vai para um lado, vai para o outro, e você servindo de massa de manobra das forças espirituais das trevas e dos homens trevosos. Então, se a serpente procura te enganar, como está aqui em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, procura gerar uma fortaleza na sua alma, no seu entendimento, a batalha que Deus agora, porque a batalha não é Deus e o diabo se cutucando, né? Porque depois que fizeram os filmes, se bem que os filmes, né, esses filmes
de super-heróis que nós temos aí, salvo engano, são dois grandes mundos da Marvel e esses dois aí. Aí criaram essa guerra entre o bem e o mal, o antagonista, né, e o protagonista, essa ideia, né, do He-Man contra o esqueleto, do Batman contra o Coringa. Não tem essas ideias? Isso aí é desde Aristóteles, desde sempre, né? Mas Aristóteles é que funda esse mundo dual, essa dualidade, em que as coisas se separam e ficam nessa luta, e os crentes vão ali na carona, né? Ali de Aristóteles, porque a teologia cristã, ou do cristianismo, é aristotélica. Então eles estão pensando em Deus e o diabo no dia que os dois vão se enfrentar cara a cara, para ver quem vai dar o murro mais forte para derrubar o outro. Que grande tolice é essa? Deus vai ficar lutando contra o diabo, cerrado os punhos? Gente, olha como nós fomos enganados, estamos sendo enganados, o engano ainda querendo continuar aí dentro, porque você está resistindo. Mas não, a batalha do bem e do mal, essa guerra cósmica, chamada batalha espiritual, na qual nós estamos, ambas estão bombardeando o mesmo lugar, o mesmo objeto, isto é, a sua mente. Sua mente é o alvo. Para construir modos de pensar, modos de entender, segundo a verdade ou a mentira, a luz ou as trevas, para que você sirva verdadeiramente a Deus ou ao demônio. Olha, continuando no versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Como? Anulando nós sofismas. Os sofismas, quando a palavra de Deus vem a nós, ela vem para destruir sofismas. O que é o sofisma? O sofisma é o engano, é a mentira. Mas sempre uma mentira que vem com matizes da verdade, com cores da verdade. Conforme o contexto, diz que Satanás se transveste de anjo de luz. Então o diabo não vai chegar de legue vermelha, capa preta, chifre tridente e olhos de fogo para você. Fique tranquilo. Até inclusive essa própria projeção que a igreja romana fez do diabo na Idade Média, já é um modo de você andar de mãos dadas com o diabo, achando que está com Deus, porque ele nunca vai aparecer do modo como ele foi pintado, porque ele foi pintado daquele jeito para você nunca encontrá-lo. Como você nunca vê-lo daquele jeito, toda vez que você vê um terno, uma gravata, um cabelo passado no gel, você, oh glória a Deus, e começa a falar em línguas e mistério, estender as mãos para receber as bênçãos. Anulando nós sofismas. A palavra de Deus, as armas de Deus dessa batalha é para anular esses sofismas, esses enganos, essas mentiras que nos vieram na aparência de verdade, na forma de verdade. Nós temos que vencer isso somente por meio da palavra, anulando nós sofismas e, como diz, e toda altivez, e também anulando toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. O que é a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus? É o que mais tem. Deus é o ser incognoscível, que não pode ser conhecido. Absolutamente. Do contrário, não seria Deus. Ninguém pode conhecer a Deus. Ah, pastor, mas aí você está falando bobagem, porque a vida eterna consiste em conhecer a Deus, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A Bíblia está cheia de textos que falam de conhecer o Senhor. Isso aí é aquilo que está em Romanos 1, quando fala aquilo que de Deus se pode conhecer. Ou seja, Deus, ele se manifesta ao homem e se revela, né, de um modo que você pode concebê-lo na sua humanidade. E todo conhecimento que o homem tiver de Deus na sua humanidade nunca será um conhecimento pleno de Deus, nunca será um conhecimento completo e muito provavelmente nunca será um conhecimento legítimo, porque sempre estará passando pelo filtro
da nossa consciência histórica de ser. Por mais que o seu entendimento seja claro acerca de Deus, é como Paulo diz, vendo como por espelho, mais distante ainda. Vocês entendem? Mas de repente, vêm os dogmas da mitologia, vêm os dogmas do paganismo, vêm os dogmas do judaísmo, vêm os dogmas do cristianismo, e o camarada agora chega ao ponto de falar que conhece a Deus. Essa altivez de declarar que conhece a Deus, e por isso, este que conhece a Deus, pode agora projetar esse Deus e apresentá-lo como a forma única e absoluta de Deus, se torna negativamente uma altivez contra o conhecimento. Aquilo que parece ser favorável é o pastor, o camarada, que vai pregar sobre Deus. E me parece que ele tem todo o conhecimento de Deus. Ele é o pastor. Afinal, ele fez teologia, 40 anos de ministério, pregador, expulsou demônios, curou enfermos, homem de jejum, homem de palavra, homem de monte. Então todo mundo vai ouvi-lo. Se ele não conhecer a Deus, quem conhece? Aí o indivíduo agora vai pregar sobre Deus, e aí vai dizer categoricamente, como eu ouvi mesmo uma mensagem, é um videozinho que corre na internet, nos Kawaii, nessas coisas aí, e é um pastor contando uma suposta história de um professor ateu. Não sei se vocês já ouviram. Diz assim que o professor ateu sempre desafiava os alunos que Deus não existia, não havia. Aí o pregador, para poder ganhar a turma, aqueles crentes fracos, aquele crente de escola, aquele crente que ouve, ele até falou, ouve Zé de Camargo e Luciano, ouve não sei o que e tal, tudo ficava lá humilhado na faculdade. Mas diz que de repente chegou um crente de botina. Aí tem que ser essa construção. Olha a construção, que já vem carregada de preconceito para tentar elevar um outro conceito. De botina, calça jeans e camisa xadrez. Vocês entendem? E aí desafiou nesse dia, dizendo que não havia Deus, se alguém ali poderia provar que Deus havia. Aí então esse indivíduo teria levantado, olha a ideia desse pastor, pregando para a multidão de umas 10 mil pessoas, pelo que passa assim pelas câmeras. E aí então, olha a conversa. Diz que o professor falou assim, pegou um ovo e disse, se Deus existe, como você diz, soltarei este ovo, e Deus vai apará-lo. Ele não vai quebrar, ele vai cair no chão e vai rolar. Mas se ele quebrar, Deus não existe. Aí disse que o jovem cresceu, falou, permita-me antes fazer uma oração. E olha a oração do jovem. É aqui na oração que agora os olhos dos irmãos começam a encher d'água. É nesse momento que a igreja começa a se encher de um suposto poder. Na verdade, é apenas uma sensação, uma catarse, pelo que eles estão ouvindo. E o pastor, o rapaz teria orado assim, Senhor, esse professor não desafiou a mim, mas ao Senhor. E portanto, como eu sei que tu existes, porque eu conversei contigo hoje, então este professor vai soltar o ovo, e o Senhor vai segurar o ovo. O ovo vai cair, mas não vai quebrar, ele vai rolar no chão. E Deus, quando isso acontecer, mata este professor. Em nome de Jesus, amém. E diz agora, professor, solta o ovo, larga o ovo. E o professor, não, calma. Aí ele, calma como? Você não falou que Deus não existia? O ovo vai cair e vai quebrar, porque Deus não existe, dizia o jovem. Professor, mas nós não combinamos de matar. Falei, mas ele não vai te matar porque ele não existe. E agora a igreja começa a glorificar. A história acaba inacabada, porque o fato é que o professor não joga o ovo no chão. E acaba por aí. Com medo de Deus matá-lo. Ou seja, a única coisa boa dessa história é a ideia de que não existe verdadeiro ateísmo nesse caso. Porque nesse caso, a fé que o ateu tinha na inexistência de Deus foi abalada. É a única coisa boa que se tira. Agora, a ideia de Deus matar o professor? Não! Agora seria a hora de o nome de Deus ser glorificado e aquele professor vivo, dobrado e curvado, viver para a glória de Deus. E não um Deus vingativo, com raiva do professor, que porque desafiou, agora eu te mato.
Que Deus é esse? Que você agora deve crer pelo medo? Pela coerção? Pelo chicote? Se assim fosse, quem amaria a Deus? Todos poderiam servi-lo, mas sempre por medo. E quando se serve por medo, não obedece por amor. Essa é a grande verdade. Então, quando diz e se levanta contra toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, pode ser visto tanto no sentido de alguém que julga ter o conhecimento de Deus, e por julgar ter tal conhecimento, prega um Deus equivocado, um Deus mau, um Deus perverso, um Deus injusto, um Deus tirano, e tal conhecimento de Deus é altivo, ou negativamente que se levanta contra o conhecimento, como se dá negativamente, por agora ignorar a Deus, agora afrontá-lo, desafiá-lo, desacreditá-lo, porque o homem se sente mais poderoso, se sente conhecedor de todas as coisas por meio do agnosticismo ou por meio do ateísmo. De todo modo, veja claramente quando diz, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, olha a batalha espiritual, olha o que as armas de Deus fazem, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Agora, você já sabe que nessa batalha espiritual, de duas uma, ou a sua mente é corrompida pelo engano da serpente, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, ou a sua mente é conduzida cativa à obediência de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Vocês entenderam agora o resultado dessa batalha? O que significa então vencer nessa batalha? O que significa então permanecer firme no dia mau? Significa que no final do dia, e lembre-se, todos os dias são maus. Lembra que Jesus fala, deixe para cada dia o seu próprio mal. Cada dia tem o seu mal. Todo dia é mal. Quando você abre os seus olhos, você está num campo de batalha. Duas vozes, a luz e as trevas, a verdade e o engano, estarão com as suas armas para ganhar a sua mente. Essa mente, que não é o seu cérebro, entenda claramente. Inclusive, o próprio Yuval, fugiu minha memória o nome dele, o Yuval, alguém lembra o nome dele? Que escreveu Homo Deus, o Yuval Harari, né? O Yuval Harari, ele é um grande ateu, se é que você pode falar, né? Grande ateu, porque ele é um ateu de profundos estudos antropológicos, científicos. Ele tem um ateísmo que procura se fundamentar no conhecimento humano. Ele não é um bobão que está aí falando bobagem. Ele é alguém que vai até o fim na defesa do seu ateísmo, procurando provar. Então, um grande estudioso. Mas no Homo Deus, o próprio Harari, na defesa da inexistência de Deus e na inexistência da alma humana, chega um momento das suas argumentações que ele fala, mas tem um aspecto da alma humana que nenhum estudo humano é capaz de decifrar. Porque ele diz, nos seus estudos, que a alma humana é o cérebro humano. Ou, se existe a alma humana, não é metafísica, é o cérebro. Vocês entendem? Assim como um carro tem um motor, e um outro carro da mesma série tem o mesmo motor, e o outro mesmo motor, o homem tem um cérebro, todo mundo tem um cérebro. Ele procura dizer, demonstrar que a alegria, a tristeza, o rancor, a raiva, ele vai falando dos sentimentos humanos todos, como que sendo o resultado, né, da ligação, da comunicação dos neurônios, por meio dos hormônios que se comunicam, e aí todo esse sistema elétrico do cérebro faz o homem ser o que ele é, viver do modo como ele vive. Tentando mostrar que o homem é uma máquina, né? Que tanto é que o problema do homem, todos os problemas, segundo Harari, é um problema de ordem técnica.
Essa é a ideia dele. Mas quando chega na questão da imaginação criativa, o que faz, por exemplo, um Dostoiévski, o que faz, por exemplo, um Leonardo da Vinci, o que faz, por exemplo, e assim vai, né? O que faz você, o que faz eu, essa criatividade, essa genialidade, que é ímpar, né? Que não é comunicada a ninguém, a todos, mas que uns têm, outros não têm, outros em maior medida, outros em menor medida, uns que nunca terão, outros que poderão desenvolver. Nesse ponto ele fala que isso foge, portanto, da ideia de que o cérebro é um só para todos. E sendo o cérebro, pelos estudos, é um só para todos, porque todos têm a mesma quantidade de neurônios, não há nenhuma diferença no cérebro. Essa diferença deve estar em algum lugar metafísico, que o ateísmo e os estudos ateísticos não dão conta. Então, veja que o próprio Harari deixou uma brecha aí, né? Para falar a questão da alma humana. Então, essa nossa alma, quando ela vai sendo construída por meio das vozes, né? Chega um momento, então, que essa construção, ela não acontece no ambiente material e físico do cérebro. Por isso que eu invoquei o testemunho do Harari. Mas acontece numa região metafísica dentro do homem. Então, existe uma região metafísica dentro de você. Olha, o crente que declara que tem uma alma, nem precisa de Harari. Esquece o Harari. Se você diz, pelo testemunho da Escritura, que você tem uma alma, então você tem algo metafísico em você. Você sabia disso? Ou não? A alma é física ou metafísica? A alma é física? Você pode pegar assim? Se não é física, é o quê? Metafísico, além do físico. E a sua alma está dentro de você? Então, esse mundo, há um mundo metafísico em você. Se você crê que você tem espírito humano, então você está declarando que dentro de você existe uma região chamada, uma região metafísica. Agora olhe para mim, estou encerrando, tá? É porque eu tenho que concluir essas partes, que depois, para eu retomar tudo para chegar aqui, não acaba nunca, né? Então imagine só, pense comigo. Quando Salomão, lá no livro dos Reis, Antigo Testamento, construiu aquela casinha, né? Lembra aquela casinha que ele fez para Deus? Chama o Templo de Salomão. Uma casinha velha. Tijolo, ferro, madeira, ouro, essas coisas velhas. Aí ele foi oferecer para Deus o templo. E naquele momento ele teve um lampejo de revelação. Um lampejo. Ele não teve a revelação. Foi só e foi rápido. Na sua oração ele disse: Senhor, o Senhor que enche todas as coisas, o Senhor que enche toda a terra, que enche o céu, que enche os céus e os céus dos céus, poderia habitar nessa casa? Então, ele tem ou não tem um lampejo da grandeza de Deus? Ou melhor, da infinitude de Deus? Então veja que ele diz que Deus não pode caber, ele não cabe dentro da terra, nem do céu, nem dos céus, nem do céu dos céus. Isso vai ser repetido depois por Paulo, lá em Atos capítulo 17, também por Isaías capítulo 66. Essa a verdade suprema, que Deus é o Deus incabível. Entenderam? Ele não pode caber, ele não cabe, ele é infinito. E qualquer dimensão será sempre finita. Partindo disso, olha só o que Jesus diz na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus. Deus está nos céus? Sim ou não? Não, ele está, Pai nosso está nos céus. Agora eu pergunto, ele está lá? E ele está aqui também? Ora, se ele está lá e também está aqui, qual o sentido de eu estando aqui falar que ele está lá? Pai nosso que estás lá, sendo que ele também está aqui. Faz sentido? Você já parou? Gente, é porque a gente não pensa. Pai nosso que estás nos céus. Aí você pensa que os céus é um lugar lá. Mas você diz, você crê, você confessa. Salomão falou, Paulo falou, Isaías falou. A Bíblia inteira fala que ele enche todos os lugares.
que a terra, os céus dos céus, e nada pode contê-lo. E agora você acha que Pai nosso que estás nos céus? Ah, pastor, Deus está nos céus, está na terra também, e no céu dos céus também, e em todo o universo também. E qual lugar que ele não está? Não tem lugar onde ele não está, ele sempre vai estar. Na verdade, Deus não está, são as coisas que estão nele. Simples assim. Ora, então qual o sentido de céus na oração do Pai Nosso? Esses céus falam de uma dimensão metafísica dentro do próprio homem. Por isso que Jesus fala, o reino de Deus. E esse reino de Deus é eterno, ou não? Ele é espiritual, ou não? Ele é infinito, ou não? E ele está dentro de onde? Dentro de vós. Então há uma dimensão chamada céus dentro de nós. E é nessa dimensão metafísica chamada céus, ou regiões celestiais, em que a guerra está acontecendo. Porque não existe luta do bem e do mal, da luz das trevas, no âmbito material e físico, mas somente no que concerne ao apoderar-se da sua mente, para que você se torne servo de um ou servo de outro, para que você obedeça a um, obedeça a outro. Então, principados e potestades e dominadores são todas designações das forças que operam mediante discursos, que operam e trabalham e te fuzilam diariamente com dardos inflamáveis de informações, para que você seja ganho, cegado pelo Deus desse século, feito prisioneiro, se construa uma fortaleza e você se torne cativo, servo do mal, das trevas, do engano. Ou, prevalecendo a luz resplandece, vem a palavra, essa palavra não permite que sejamos enganados, ela destrói fortalezas, anula sofismas, anula a altivez, conduz o pensamento cativo à obediência de Cristo, e você então permanece firme no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecereis inabaláveis. Olha onde a batalha acontece. Um tema muito difícil de falar, mas que foi dito numa única mensagem, e eu creio que essa mensagem tem que ser ouvida 1, 2, 3, 4, 10 vezes, para começarmos a compreender o seu sentido maior. Tá bom?